Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da vitória do Fluminense 2-1 sobre o Grêmio no Maracanã. Os gols do Tricolor marcados pelo Nonato e o Lúcio Acosta fez um golaço. O gol do Grêmio marcado pelo Carlos Vinícius. Vamos trazer aí o pós-jogo, os comentaristas debatendo a partida, os técnicos aí falando. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Jogos e esse um 2-1 do Fluminense contra o Grêmio. Começa contigo, André Kfouri. E essa vitória da equipe do Zubeldia? 13ª vitória seguida do Fluminense como mandante. Desde a chegada do Zubeldia em setembro do ano passado, o Fluminense ganha todas as partidas que manda. No seu estádio, na sua casa. Claro, uma rodada de estreia, ainda em janeiro, a gente precisa ter todos os cuidados para não querer ver coisas onde elas não estão ou ainda não existem. Mas o Fluminense promete fazer um tremendo ano em 2026. Me parece que as condições estão aí em termos de elenco, em termos de mentalidade, motivação, relacionamento, comissão técnica e jogadores. E o que interessa mais que é o time em campo produzindo. Então acho que não é uma estreia que acontece por acaso, em que o Fluminense supera o Grêmio, e pode ser um aviso de um ano em que as coisas vão acontecer. Não dá para prometer nada, não posso prometer nada aqui em nome dos outros, mas o Fluminense está pintando como um dos times interessantes do Brasil nesse ano. E quando as coisas são assim, o futebol oferece prêmios. Vamos ver se o Fluminense será mais uma dessas. Olha só que golaço do Lúcio. Impressionante, Acosta, hein? Jogada ensaiada de escanteio. O René bate o escanteio para trás, ó. E o Acosta vem da meia-lua, dá uma chicotada, chuta a bola contra o gramado, ela pega a velocidade e mata o Everton, belíssimo gol. Foi depois do 2-0 que o Grêmio começou a ter mais chances. O Grêmio teve no primeiro tempo alguns momentos, mas o Fluminense esteve sempre encaixadinho no jogo, sempre com bom volume de jogo, né? Aí o gol do Grêmio, para variar um pouquinho o gol do Carlos Vinícius, né? Excelente contra. Começou 26 com 25, né? Impressionante como ele faz gol, como ele ajuda a equipe do Grêmio. Mas gostei muito do volume de jogo do Fluminense. Algumas peças se destacando, assim, de novo o meio-campo com Nonato, com Martinelli jogando muito bem, com o Acosta, o John Kennedy jogando bem de novo. O primeiro gol do Fluminense, o John Kennedy faz uma sustentação, faz uma parede contra zagueiros maiores do que ele, dentro da área, muito bem. Então o time está encaixado, o time está compactado e mereceu vencer, né? O jogo foi mais apertado em termos de números, mas a vitória do Fluminense, se terminasse 2-0, seria uma vitória compatível com o que foi o jogo. Bela estreia do time do Zubeldia. Vamos lá, a gente tem a posse de bola, 51% ao Fluminense, Grêmio 49%, finalizações 10-12. Embora o Grêmio tenha chutado mais no alvo, o Fluminense foi mais eficiente. Aliás, um aproveitamento muito bom, né? 60% de finalizações certas, 6-3. Grandes chances, 4-3. Ações da área rival, 20-22. Passes certos, 415-367. André, fica a sensação de um Fluminense competitivo em 2026, seja pelo que for, né? Um time que a gente vai olhar Copa do Brasil, vai olhar Brasileirão, vai olhar torneio sul-americano. O Fluminense está na Libertadores, né? Fase de grupos. E na fase de grupos, a minha dúvida era se era grupos ou fase A prévia. Ou seja, está bem posicionado e entra com aspirações, claro. No futebol que hoje a gente fala de Flamengo, que fala do Palmeiras, a gente não emparelha o Fluminense ali. Mas a gente sabe que em jogos, em mano a mano, consegue dificultar vídeo que fez com o próprio Flamengo no Carioca. Eu acho que não há nenhum motivo pro Fluminense, como equipe de futebol, se enxergar inferior a quem quer que seja. O ano passado já foi um ano bem estimulante em relação a resultados finais. A gente tem falado sobre isso aqui nos últimos dias. Eu acho que o Fluminense tem um time melhor do que no ano passado. Um técnico que chegou para resolver um problema daquele jeito que no futebol brasileiro é tão comum e a gente se acostumou a ver soluções, entre aspas, desse tipo que não dão certo. No caso do Zubeldia, deu certo, porque logo no início o Fluminense com ele
passou a funcionar de uma outra maneira e funcionar bem. Terminou o ano muito bem, começa o ano na mesma toada, com jogadores interessantes que foram contratados. Então isso mostra ambição por parte da diretoria. E o futebol que o Fluminense está mostrando agora, com a ressalva que a gente precisa fazer da altura da temporada em que estamos, é um futebol que estimula. O Fluminense deve fazer um ano melhor do que o do ano passado. E se isso acontecer, não será fácil. O ano passado do Fluminense, porque não houve título, talvez seja visto de maneira a subestimá-lo. Foi um ano muito bom em termos de futebol praticado e resultados finais nas competições. Concordo, André. Vamos ouvir personagens, inclusive o técnico Zubeldia, que está de volta, né? Passou por um procedimento, uma angioplastia. Vamos ouvir personagens deste Fluminense e Grêmio. Hicimos un buen partido, salvo los últimos 15 minutos cuando Gremio convirtió. Nos desesperamos y ya entramos a jugar otro tipo de partido. El punto es que nosotros el primer tiempo tuvimos muy bien la pelota, gran parte del primer tiempo, pero nos faltó chutar más, definir más la jugada, cerrar más la jugada. Y como contrapartida del segundo tiempo, rápidamente llegamos la primera vez, chutamos, a partir de ahí llegó el gol, después pelota parada, bien trabajada por el equipo, terminamos convirtiendo. Y ya tuvimos nuestras situaciones a partir de estar más decidido a terminar la jugada, a cerrar la jugada. Eso hasta el minuto 30 aproximadamente, que llegó el gol de ellos. Y a veces los goles no solo llegan porque uno puede tener un defecto o un error, sino también por virtud del rival. Estamos bien, los números indican que estamos bien en casa. Por supuesto es otra temporada y todos los equipos se están armando. Es decir, este Gremio no es el mismo Gremio que el año pasado y nosotros estamos teniendo algunas modificaciones. No nos olvidemos que hoy en el equipo no está un jugador que era muy importante como Thiago, y James hoy hizo un gran partido, poco a poco se va adaptando. Así que esperemos seguir ganando de local, que es importante. No es una posición fácil, la del centro delantero, porque nosotros tenemos dos centrodelanteros y tenemos a Germán Cano en recuperación. Entonces traer por traer no tiene sentido, ¿no? Contratar para dejar contento a la gente no tiene sentido. Sí tenemos que contratar un buen jugador. Creo que hasta el momento los que han venido hay un consenso de que son buenos jugadores, que son jugadores aprobados. Después pueden funcionar mejor o peor, pero son jugadores aprobados. Son jugadores que, en el caso de James, venía a hacer una gran temporada en Mirasol. En el caso de Arana, es uno de los mejores laterales de Brasil. En el caso de Savarino, hace poco salió campeón con Botafogo, con continuidad, ya lleva 4 o 5 años jugando en Brasil. Entonces, la idea es poder traer jugadores que puedan vestir rápidamente la camiseta de Fluminense y darle algo más que siempre los equipos necesitan para seguir creciendo, ¿no? Si hay una buena competencia interna, buen grupo, el equipo puede ir creciendo. E a gente conversou sobre isso, sabe que esse ano a gente começou tomando muitos gols de bola parada. A gente sabe que era uma força nossa e que a gente tem que ajustar. Não sei se às vezes é na área ou no cara que está cruzando. Sei que a gente tem que trabalhar isso. Trabalhamos um pouco essa semana, mas como o calendário é um jogo atrás do outro e a gente joga com a equipe, no outro dia tem uns descansando, outros treinando, a gente vem tentando ajustar isso. A gente sabe que é um quesito que decide jogos, tanto a favor como contra. Todo jogador acho que sonha de um dia poder chegar na seleção, né? Acho que é um objetivo. Todo mundo, se você perguntar, todo mundo tem esse sonho, esse objetivo, né? Então comigo não é diferente. Quero sim um dia ter uma oportunidade, mas acho que é no tempo certo, no tempo de Deus. Vou trabalhar aqui junto com meus companheiros e acho que com eles fica mais fácil, que eles que me ajudam todo dia, diariamente.
Então, acho que eu fazendo o trabalho muito bem aqui, possa ser que chegue um dia. Um jogo em que nós, numa primeira parte equilibrada, uma segunda parte em que nós sofremos 2 golos que nos deixaram em determinado momento com muitos problemas que tivemos de resolver para irmos atrás do resultado. A equipa entregou-se bem ao longo dessa reação. Foi uma equipa determinada, foi uma equipa que quis muito ir buscar um resultado diferente daquele que estava naquele momento 2-0. Chegámos ao 2-1, podíamos ter chegado ao 2-2. Acho que naquele momento a tendência do jogo foi clara. É um domínio total da nossa parte, não chegou. E eu acho que a equipa ao longo do jogo não merecia ter perdido este jogo. Se há jogos que nós pudéssemos estar menos bem e não merecíamos nada, não foi este jogo. Não somos ainda uma equipa estável nem ofensivamente, nem uma equipa estável ainda defensivamente. Mas isso é um processo normal que as equipas encontram. Temos o primeiro jogo de campeonato feito e temos meia dúzia de jogos do estadual. Acho que é um processo normal. Tenho muita confiança nos jogadores, tenho confiança naquilo que é o trabalho. Não tem sido um começo fácil, tem sido um começo de muita complexidade, mas sabemos para onde queremos ir. Luiz Castro, técnico do Grêmio. O Grêmio vem de derrota no Grenal, um Grenal agitadíssimo. Agora perde para o Fluminense num jogo muito agitado. Semana quente para o Tricolor Gaúcho. O Internacional perdeu também. Exato. Do Atlético Paranaense. É o assunto seguinte, inclusive, a derrota do Inter para o Furacão de volta à Série A. Zupac. Achei, assim, o Luiz Castro, ele é um cara muito sincero, né? A gente viu várias amostras dessa sinceridade na boa passagem dele pelo Botafogo. E ele falou, não somos uma equipe estável nem defensivamente nem ofensivamente. E é verdade. Eu acho assim, o Grêmio tem uma margem de melhora, acho que o Grêmio tem material humano para tentar crescer na temporada, para ser um time mais consistente, mas ele precisa buscar essa estabilidade. O Everton trabalhou bastante, o goleiro que o Grêmio contratou, e ele trabalhou bastante. Quando o goleiro trabalha bastante é porque a defesa não se comportou tão bem assim, e defensivamente o Grêmio teve muitas dificuldades hoje contra o Fluminense. O tipo de time que o Grêmio tem, especialmente no meio-campo, né? A característica dos times no meio-campo é o que dita o que essas equipes vão ser na temporada, né? E o Grêmio tem um meio-campo que pede controle do jogo, né? Quando você tem um cara como o Arthur no meio-campo, se você não controla o jogo, você não faz uso dele, porque o Arthur não vai te dar competitividade. Não é isso que o Arthur está fazendo dentro de campo. Ele é um cara de controle. E quando o Grêmio não consegue controlar, ele fica sem meio campo no jogo, né? E isso mais uma vez aconteceu. O Castro optou por um meio campo um pouco mais encorpado, com o Dodi e com o Edenilson, que vieram do banco no Grenal e melhoraram a equipe. Mas ainda assim o time teve dificuldade para se encontrar na estabilidade que o seu técnico falou, buscando muito o jogo pelos lados, com o Amuso na esquerda, com o TT que voltou para o clube agora pela direita. Por enquanto, esses lados do campo são as maiores válvulas de escape da equipe, mas o Grêmio tem caminho a percorrer. Eu acredito que se o Grêmio conseguir percorrer o caminho que o Castro planeja, o Grêmio tem condições de ser um time interessante para a temporada, mas tem bastante coisa para acontecer. Eu acho, por exemplo, o Grêmio com mais futuro do que o Inter em relação a elenco, né? A explorar o elenco, mas tem chão, né? Hoje o time foi superado. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense 2-1 sobre o Grêmio. Agora trazer as estatísticas da partida, começando aí pelos chutes ao gol, as finalizações. O Fluminense teve 10, o Grêmio 7. Chutes a gol, chutes certeiros, 6-3 para o Fluminense. Posse de bola, Fluminense 57, Grêmio 43. Passes, Fluminense trocou 516 passes, o Grêmio 435. Precisão de passes, 87% do Fluminense, 85% do Grêmio. Faltas, 11 do Fluminense, 11 do Grêmio. Cartões amarelos, 1-1. Cartões vermelhos nós não tivemos. Impedimentos, o Fluminense teve 1, o Grêmio 2. Escanteios, 6 para o Grêmio, 3 para o Fluminense. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.